Vai. Oi pessoal, boa tarde. Queria dar uma boa tarde para todo mundo aí que está de novo assistindo a gente nessa live, nesse projeto tão bacana que a gente tem aqui no Instagram da Bebê e Cia, que é um canal de informação, um canal de bate-papo, um canal de trocas de informações, que a gente pode também estar tirando dúvidas. Então eu quero primeiro acolher vocês aí dando uma boa tarde. Vamos ver como é que tá a conexão, né? Vamos esperar o pessoal entrar. A gente sempre dá esses minutinhos, porque aí o pessoal vê que a gente está ao vivo e a gente já vai apresentar vocês a nossa convidada. Ah, já tá tudo direitinho aqui, o pessoal já tá entrando. A gente sempre nesse início, Denise, já vou apresentar a Denise aqui pra vocês, a gente dá um tempinho que o pessoal vai vendo lá que a gente tá entrando ao vivo e vai entrando. Porque se a gente já começa falando, eles perdem às vezes informações importantes. Então eu sempre dou esses minutinhos pro pessoal ir entrando, o pessoal que aos poucos o pessoal vai vendo que tá ao vivo e vai entrando. Então a gente já tem algumas pessoas aqui, a Debbie Magalhães já tá aqui ao vivo também, a Lindane02 e uma outra pessoa que ainda não consegui ver aqui. Então queria agradecer a vocês que já entraram, aí já tem mais gente entrando, Esther Jesus começou a entrar também, então boa tarde aí pra todo mundo e vou apresentar vocês, lembrando que essa live vai ficar por 24 horas, tá bom? Aí no Instagram da BBC tem um monte de gente entrando. Onde essa loja? É no centro de Cabo Frio. Depois eu coloco o endereço pra vocês, tá bom? E essa live a gente vai fazer hoje. Vai ficar 24 horas aí no Instagram. E depois vai estar lá no nosso canal do YouTube, Mamãe de Plantão e Cia. Depois eu vou botar o link também depois aqui da live pra vocês entrarem, se inscreverem. Porque quem perder a live vai poder assistir todinha lá depois, tá bom? Hoje eu tô aqui com uma amiga muito querida, que é a Denise Paixão, psicóloga, uma amiga pessoal e uma pessoa que a gente trabalhou por muitos tempos juntos num outro espaço, mas a gente nunca perde o contato, a gente sempre troca ideias muito legais. E quando eu pensei nessa live, nesse tema, eu falei, Denise tem que estar com a gente, participando. E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês, vai dividir com vocês um assunto muito importante. Semana passada a gente falou sobre os cuidados da pele das gestantes. E hoje a gente vai falar para vocês sobre questões emocionais, questões relacionadas à afetividade, como administrar tantas dúvidas, tantas aflições, tantas emoções diferentes no período da gravidez e também depois que o bebê nasce, nos primeiros meses do bebê, né? Que é a afetividade, as emoções da gestante no período da gravidez e também no período do puerpério. Então, Denise, boa tarde, obrigada por ter aceito esse convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho e depois a gente vai continuar com o tema da nossa live. Boa tarde, é muito bom estar com você, Paulinha, bom poder participar, encontrar num outro formato com todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga escolar, professora de Gestalt terapia, atualmente mestranda em psicologia clínica e da saúde e, entre outras coisas, também mãe. Acho que conversar sobre gravidez, puerpério é muito importante, porque a gente vai estar atuando tanto nas questões de apoio emocional às futuras mães, às gestantes, às mães de bebês bem novinhos, né, de recém-nascidos, e a gente vai estar também atuando na prevenção em relação à saúde da mulher e na prevenção em relação à saúde do recém-nascido. Porque uma gravidez bem assistida é uma gravidez que vai proporcionar à mulher, né, depois da gravidez, um retorno à sua condição de saúde mais próxima do ideal, né? Porque saúde é sempre próximo a um ideal. E também com o bebê assistido da melhor maneira para que ele possa atualizar todo o potencial de desenvolvimento dele, inclusive intelectual, né? Com certeza, Denise. E aí, eu queria dizer para você que se você for tendo alguma dúvida durante a nossa live, quiser mandar alguma pergunta pra gente, a gente vai tentar responder aqui durante a live, senão depois eu tento responder em inbox para cada uma, não todas, porque eu não consigo, mas assim, a gente vai tentar o máximo, mas eu já separei algumas perguntinhas aqui que eu acho que seriam importantes a gente estar conversando, que eu acho que são dúvidas de várias gestantes que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Tá, Denise? Tá. Denise, fala pra gente um pouquinho sobre o estado emocional de uma maneira geral das gestantes no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. Vai falando um pouquinho sobre essas fases da gravidez
de como se caracteriza as emoções nesse período, como que é essa relação da mamãe gestante com a afetividade, com as emoções. Conversa um pouquinho com a gente. Tá bom. A divisão entre mestres na gravidez, ela é uma divisão didática, mas muito positiva, porque ela pode fazer com que a gente visite, em termos de processo, algumas questões durante a gravidez, né? A gravidez em si, ela traz uma diferenciação, ela é um momento de diferenciação importante no ciclo de vida da pessoa que está ficando grávida, porque mesmo que não seja a primeira gravidez, a mulher, a família de uma forma geral, vai mudar a sua condição e seu papel social no desempenho, por exemplo, das funções como mãe. Então, uma pessoa que ainda não tem um filho, a partir da gravidez, ela se torna mãe. E com esse papel, com esse novo papel, novas configurações, tanto de possibilidade de relação com ela mesma, com o ambiente, com a própria criança e com a família, vão se configurando. Ao receber a notícia de uma gravidez, muitas pessoas estão esperando. Então, assim, a gente tem a gravidez que é planejada e desejada. Mas muitas vezes a gravidez não foi planejada e assim, mesmo assim, ela é desejada, né? Então, como a gravidez acontece, vai depender da história e de condições individuais. Mas existem alguns fenômenos que são fenômenos comuns, naturais e que aparecem de maneira absolutamente individual. Como uma pessoa vai passar por esse processo de transformações vai depender da sua situação. Então vamos pensar, uma mulher que engravida e tem o apoio do entorno, das pessoas da família, do parceiro, ela terá uma gravidez com uma tendência a apresentar alguns fenômenos que vão ser diferentes daquela pessoa que em alguma condição específica de vida engravidou. O mais importante pensar é que todas as pessoas podem receber apoio e que a gravidez vai afetar as pessoas de uma maneira diferente. E esses afetos vão gerar sentimentos, vão gerar comportamentos, vão gerar formas de pensar que podem ser assistidas durante todo o processo. No primeiro trimestre, é muito comum a gente encontrar alguma ambivalência sobre a própria gravidez. O que seria a ambivalência? Mesmo a gravidez sendo desejada, muitas vezes ela traz dúvidas, por exemplo, será que eu serei capaz de gerar uma criança saudável? Será que eu vou ser capaz, quando eu tenho um filho, e eu vou ter o segundo filho, será que eu vou dar conta? Será que eu vou tirar a atenção do meu primeiro filho e ele vai sentir? Será que eu vou conseguir cuidar bem do meu bebê? Será que eu vou conseguir dar conta do meu casamento, da maternidade, do meu trabalho, dos meus projetos de vida? Então, pensar nessas ambivalências é pensar que, apesar de muitas vezes a gravidez ser sentida como algo positivo, ela pode ter e trazer sentimentos que são sentimentos às vezes perturbadores, de dúvida, medo, né? Ansiedade frente ao novo. Ao mesmo tempo, nesse primeiro trimestre, muitas alterações corporais, alterações na verdade fisiológicas. Então, muitas vezes a mulher sente enjoos, sente sono, tem os desejos, a aversão por alguns alimentos, né? Então, o quanto assistir e pensar que todo esse contexto é natural vai ser importante. Uma outra coisa também, e aí eu já ia esquecendo, que eu acho que é o marco da psicologia, que é a labilidade emocional, que são as oscilações de humor.
uma série de hormônios começam, né, a ter aumento e diminuir no organismo da mulher no intuito de levar aquela gravidez até, né, os 9 meses. Então, todas essas transformações hormonais, elas vão promover uma reação de labilidade, de alteração de humor, que é comum, mas não só as alterações hormonais, mas todas as alterações em termos de condições de vida que eu falei. Então, tanto a tendência da gente, enquanto uma constituição biológica, quanto uma constituição social, vão fazer com que essa oscilação de humor apareça. E isso é normal. E acho que relacionado a isso, tá chegando uma dúvida aqui pra gente no inbox aqui do perfil da BBC, perguntando se esse estado emocional da mulher, de alguma forma, por exemplo, se ela se estressa muito, pode de alguma forma afetar o bebê. Isso o bebê sente que a mãe tá mais estressada ou que a mãe mudou o humor. Isso daí o bebê recebe lá na barriguinha? Sim. Essa pergunta é muito importante, porque uma das condições da gente fazer uma prevenção à saúde do bebê é cuidar que essas condições de alteração de humor não sejam condições permanentes de estresse. Algum nível de estresse vai acontecer pela mudança na condição da pessoa. Mas se o estresse é intenso, constante, isso com certeza vai alterar, inclusive, taxas importantes no corpo da mãe, né? E todo esse contexto, porque o bebê ele está em constante interação com a mãe, né? Então, existem estudos que já falam do estresse na vida intrauterina. Então, quanto que é importante a gente cuidar da condição afetiva das mulheres durante a gravidez, né? Isso envolve toda a família. Todo mundo, né? Então, é importante. Mas o que eu quero dizer é que se a mulher está grávida e passa por um período de alguma dificuldade específica, isso não quer dizer que ela vai ter um bebê que não tenha saúde, tá? Não é assim com uma consequência exata. A gente precisa, então, dizer para essa mulher que não se sente bem que procurar o apoio psicológico vai ajudá-la a passar por esse período com um suporte que a ajude a ter um grau de estresse que não interfira de maneira negativa no seu processo e com a saúde do seu bebê. E essa ajuda, né, esse suporte, aqui mesmo, aqui na região, né, Denise, a gente estava conversando um pouquinho antes, mesmo de uma forma gratuita, é possível de ter acesso, né? Então, assim, de repente você que está assistindo a gente, vive momentos de angústia em casa, não tem com quem dividir, ou mora sozinha, porque eu recebo lá na BBC muitas gestantes que vieram morar em Cabo Frio e se sentem muito sozinhas porque não tem a família para estar junto. Às vezes o marido é embarcado e está sozinha em casa gestante, né? Então, assim, existe aqui na cidade, até mesmo de forma gratuita, esse apoio que é disponibilizado. E Denise vai até deixar o contato aqui pra gente, né, Denise? Você pode Sim. falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim. O ideal é que no conjunto de apoio, né, de cuidados com a grávida, exista o apoio psicológico da grávida. Então, toda grávida precisa fazer terapia? Não é assim, mas a grávida precisa de um apoio específico psicológico durante esse processo. Aqui na região existem os centros de saúde, né, especificamente. Provavelmente esses centros devem ter um atendimento específico às grávidas, mas a gente tem, né, antes de fazer a matéria, eu entrei em contato com psicólogos, colegas, e inclusive 2 colegas muito queridas da Gestalt Terapia têm esse trabalho em grupo. Então, para as gestantes que estão, né, inclusive numa condição mais sozinha, o trabalho em grupo é ideal. Primeiro, por quê?
Porque se uma grávida chega e fala do seu medo e escuta, eu também sinto isso. Eu também tenho muito medo no início, por exemplo, de não conseguir, de perder o meu bebê. Será que a minha gravidez vai continuar? Quem já teve uma gravidez que não conseguiu concluir, né, que não foi à frente, que perdeu o bebê, muitas vezes pode ficar com esse medo. Então aí a grávida, uma escuta a outra, então, será que isso pode acontecer? Pode. Eu tô com muito medo do meu corpo não voltar a ser o corpo de antes. Então isso não é errado? Não é errado eu, ao mesmo tempo, adorar estar grávida e ficar preocupada se eu vou ficar bem, né? Então, uma ouvindo a outra é muito positivo e com a ajuda dos profissionais, porque assim, os grupos de assistência às grávidas, eles dão informações desde o suporte às questões afetivas e emocionais até as instruções ligadas à amamentação, aos cuidados com o bebê, alimentação. Então é um apoio. O grupo de grávidas, ele não acontece só para falar dos sentimentos, ele acontece para que as grávidas possam saber o máximo de informações sobre o processo e dividir preocupações, angústias, experiências. Uma grávida que já é mãe poder falar sobre o seu processo. Então assim, o ideal, e geralmente nos núcleos também de universidades, a gente costuma ter esse tipo de apoio, que é um apoio diferenciado. É especial, né, Denise? É todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo, às vezes, com os mesmos medos, foi aquilo que você falou. Às vezes eu acho que é uma coisa anormal eu sentir aquilo, tem uma colega que sente a mesma coisa, ou sente até às vezes com mais intensidade do que eu, né? Então isso realmente, esse apoio é muito importante. Então, se você que está aí assistindo tem a condição financeira de ter um apoio psicológico, de uma terapia, isso é muito importante. Não veja isso como algo supérfluo, não. Terapia é uma coisa muito boa. Eu faço terapia, então eu digo, todo mundo que puder fazer terapia é muito legal. Mas se você também não pode estar tendo esse investimento agora de estar fazendo uma terapia, procure nos centros de saúde ou nas universidades, que normalmente os grupos de psicologia têm esse apoio. Se não tem especificamente para grávida, tem em relação à psicologia. E também vai estar podendo te ajudar de alguma forma. Eu acho que isso daí realmente é muito válido. Né, Denise? Você falou um pouquinho do primeiro trimestre, vamos falar um pouquinho já do segundo. Isso. A barriguinha já cresceu. Já cresceu. Uma coisa importante para concluir o primeiro trimestre existe uma tentativa também de minimizar os efeitos da gravidez. Então, assim, isso é normal. A grávida tá triste, tá angustiada. Não se preocupa não, que isso é normal. Isso é normal, isso é normal. É importante a gente saber que é natural, mas que se eu tenho medo, se eu tenho ansiedade ou tristeza, eu preciso me expressar. Eu preciso falar, eu preciso de escuta e de apoio, mesmo sendo natural no processo. Então não vamos minimizar, isso aí é natural, né? Então, falar do segundo trimestre é falar já da presença na verdade, da percepção da presença do bebê. Então, nem sempre no primeiro trimestre a grávida teve todas as alterações corporais, né? Vai depender do processo de cada uma, mas assim, no segundo trimestre a barriga cresceu e o bebê já está mexendo, e essa presença, ela ao mesmo tempo, né? Que ela é uma presença assim, de muita felicidade e que traz uma identificação muito grande da mãe com o bebê. Ela também traz alterações no esquema corporal da grávida, né? Então, assim, eu me reconheço, não vou ficar grávida de novo, né? Mas assim, se fosse ficar, me reconheceria como Denise dessa forma. Quando eu estou nos meses do segundo trimestre, eu já tive alterações na minha barriga, que cresceu mais, né? Os meus dedos, as minhas mãos estão mais largas, o meu rosto muitas vezes com feições diferentes, o pé às vezes cresce, né?
pé, é muito... O nariz. O nariz, né? Eu calçava um número, depois da gravidez fiquei calçando um número maior. Então, assim, alterações nessa percepção do corpo da mulher podem trazer à tona questões ligadas à sexualidade da mulher. Então, assim, questões ligadas ao desejo. Então, na relação, será que eu continuo sendo a mesma mulher atraente que eu era, né? Será que o meu parceiro, ou ele, né? Será que a pessoa com a qual eu me relaciono, né? Será que essa pessoa, ela vai continuar me percebendo da mesma maneira? Então, questões ligadas à sexualidade são muito presentes nesse segundo trimestre, né? Denise, você estava falando aí, eu estava me imaginando grávida, né? E essa preocupação é muito pertinente, dessa coisa, a gente sempre cria muita expectativa de como o outro está vendo a gente naquela situação. A gente, dependendo, por exemplo, eu engordei 30 quilos na minha gravidez, toda errada, com mil horrores, não tô dando isso daí como dica pra ninguém, mas engordei 30 quilos na minha gravidez. Então, meu corpo mudou muito, eu não me achava mais atraente, tinha todas essas dúvidas, será como que o outro tá me enxergando isso? Será que estão achando que eu tô desleixada, que eu não tô cuidando do bebê, né? Porque a gente sabe que a nossa alimentação interfere diretamente também na saúde do bebê. Então, assim, mas graças a Deus eu sempre tive muitas pessoas em volta do meu convívio que me davam esse suporte, né? Eu tenho família grande, eu sempre tive muitos amigos em volta, eu sempre tive com quem dividir, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse apoio. Eu vou te pedir depois, Denise, sugestões bibliográficas, né, confiáveis, que de repente, de uma leitura mais simples, que essas pessoas podem de repente estar tendo acesso e tirando essas dúvidas mais especificamente sobre esse reconhecimento durante a gravidez, né? Como que o outro está enxergando e como que ela pode lidar em relação a isso, né? De não estar querendo, não se preocupar em estar atendendo as expectativas das pessoas em relação a ela mesma, que eu acho que são cuidados que a gente tem com a gente mesmo, né? Então eu vou te pedir depois, que eu vou botar, depois que a live acabar, essas dicas, se você puder sugerir, não precisa nem ser hoje especificamente, mas depois de leituras legais que podem ser, assim, bem bacanas para as mamães que estão assistindo a gente, tá bom? Vou te pedir isso daí, certo. tá? Em relação a isso, sobre a nossa relação com as emoções durante a gravidez, eu acho que seria legal, Sim. né? Até mesmo em relação aos trimestres, como a gente está conversando aqui. E vamos falar agora do terceiro trimestre um pouquinho? Né? E aí, conforme a gravidez vai avançando, durante toda a gravidez, na verdade, o contato com a saúde do bebê, ele é constante, né? Então, existem preocupações em relação, meu bebê está se desenvolvendo de uma maneira saudável. Eu acho que essa é A maior preocupação. uma preocupação unânime, né? Enquanto o bebê não nasce, a gente não... Claro que Certo. assim, eu estou falando de um processo saudável, onde a pessoa está emocionalmente mais tranquila. Claro que se a gente for falar de processos de gravidez, né, onde existem processos psicológicos mais delicados, muitas vezes a negação pode tirar a mulher do contato com essas questões, por negação. Mas aí já são questões muito mais específicas, e se elas estiverem acontecendo, a indicação para buscar um apoio psicológico, aí ela é muito importante. Mas vamos pensar que dentro de parâmetros, né, de coisas que são habituais e comuns, e aí chegando o terceiro trimestre, eu acho que a principal questão é como vai ser o parto, né? E todo o entorno de possibilidades de preparo em relação a isso. Será as fantasias ligadas tanto ao parto quanto à saúde do bebê. E aí, né, também isso ligado a como todo o processo se transcorreu, como a grávida está nas suas relações sociais, de trabalho,
também, né? Relações afetivas de pares, com seus pares, né? A pessoa, enfim, com quem a grávida se relaciona, as questões familiares, e todas elas vieram em conjunto, e no terceiro trimestre, essas questões vão ganhar uma força muito grande e o cansaço, né? É como assim, é muito comum a gente encontrar grávidas que falam assim, nossa, eu tô muito cansada. Óbvio que tem grávidas que não, que continuam, não, eu faço atividade física, né? Eu tô me sentindo bem, mas é muito comum os sentimentos, eu tô cansada, eu já não aguento mais, quero ver o rostinho, né? Quero saber como é que é meu filho, minha filha, quero ver. Então, assistir e dar suporte a todas as possíveis fantasias desse período é muito importante, porque assim, será que a gente pode, a gente nunca desqualifica um sentimento, mas será que a gente pode minimizar um sentimento de medo em relação a como vai ser o parto? E nesse contexto atual, quantas escolhas, né, uma grávida tem em relação ao seu processo de parto, né? Como é que ele vai ser? Se eu estou fazendo o meu pré-natal numa rede em que eu não tenho tantas escolhas, tanta abertura, né? Como é que o que vai acontecer? Como é que eu posso me preparar? Né? Então, assim, são questões importantes. Se a grávida está fazendo o pré-natal e ela pode escolher como vai ser o parto, o meu parto vai ter que natureza? E aí, o que meu médico me orienta? Eu me sinto segura em relação... Ainda tem isso, né? Nem sempre o que o médico orienta, de repente, é o meu desejo. Né? Sim, e até nisso é muito importante falar, porque assim, a gente idealiza, né? A gente tem, enquanto sociedade, idealizações que são projetadas para as grávidas, né? Então, é muito comum, chega perto da gente uma grávida, a gente acha que sabe tudo dessa pessoa, já fica falando, na minha gravidez, às vezes uma mulher da minha idade falando como foi a gravidez para uma menina bem jovem, porque suscita na gente essa coisa... né? Que sabe tudo, de idealizações. Então, assim, quantas projeções uma pessoa grávida recebe? Então, já tem projeções dessas idealizações, tem projeções da própria grávida. Eu quero um parto que seja o mais natural possível. E aí as condições para que esse parto seja dessa forma não acontecem. Falhei como mãe, falhei como mulher, não me cuidei o suficiente, não fiz algo que deveria ter sido feito, tudo isso vai contribuir de maneira negativa. Então, o quanto também a equipe de saúde que vai atender as grávidas, as gestantes, ela vai precisar ser uma equipe minimamente preparada, mas não é minimamente, deve ser uma equipe preparada suficientemente, eu acho que minimamente é uma palavra errada, suficientemente preparada para ir além das questões físicas, né? Para ir além. E Denise, a gente entrou aí na parte do parto, né? E uma vez eu vendo uma matéria, já tem um tempinho isso, é possível acontecer, mesmo você tendo uma gravidez assim, super saudável, super feliz, planejada, desejada, a depressão pós-parto, teve o bebê, isso é passível de acontecer? Como que é essa questão da depressão pós-parto, que às vezes acontece com algumas mulheres? Sim. Ou já existe uma predisposição? Quando a gente fala em quadros, né, ligados à saúde mental, hoje a gente não tem uma visão que separa as influências. Então, todas as vezes que a gente vê uma condição de saúde mental, a gente fala que existem influências de ordem biológica, social, né, psicológica. Então, a dimensão é de múltiplos fatores. Então, múltiplos fatores
que contribuem, O né? aparecimento de algum quadro. Biopsicossocial. Múltiplos fatores que contribuem para que uma condição apareça. Quando a gente cuida de alguém que tem processo depressivo, quando a gente vai na linha do tempo, a gente percebe alguns sinais. Então, pode ser que a gente não perceba os sinais anteriores e aconteça um quadro de depressão pós-parto muito em função de diferenças em expectativas, tá? Eu não estou reduzindo que é só isso, mas pode, com muita frequência, diferenças em expectativas da mãe. E a realidade do pós-parto podem fazer com que a mulher tenha sentimentos de inadequação, de não conseguir se relacionar com o seu bebê da maneira como ela tinha expectativas. Então, assim, a gente também sabe que o parto é um momento importante. Então, o quanto todos esses fatores vão influenciar e vão pro pós. O importante é que no entorno, as pessoas que estão assistindo, né, a mulher no pós-parto tenham uma percepção cuidadosa para que os sinais possam ser percebidos, né? E aí, assim, eu estou rejeitando o meu bebê. Às vezes, sentimentos de rejeição podem aparecer, mas isso não significa que vão permanecer. O que precisa é o cuidado. Sim, e aí você podia, bem brevemente, a gente sabe que é um assunto muito complexo, né? Mas assim, bem brevemente, quais são alguns sinais da depressão pós-parto? Quais são os sintomas ou quais são os comportamentos mais comuns de aparecer que caracterizem uma depressão pós-parto? Eu acho que os principais sintomas estão ligados ao reconhecimento dessa mulher da capacidade de cuidar do seu bebê. Então, mesmo que ela não expresse, mesmo que pareça, né? Porque assim, às vezes quando você olha a pessoa que passa por esse processo, parece que ela não deseja, né? Parece que ela não deseja, mas muitas vezes o comportamento expresso de se isolar, de mostrar muita irritabilidade, choro, não se sentir suficientemente capaz, faz com que ela se isole, né? E aí, diversos níveis, graus, que ela possa se isolar e dar uma aparência de que ela não está envolvida o suficiente na interação mãe-bebê. Desde quadros em que a mulher, de fato, ela não se aproxima, ela tem dificuldade na amamentação, né? Até oscilação de humor, irritabilidade, um sintoma de depressão que muitas pessoas não reconhecem e que é importante a gente cada vez mais falar, é a irritabilidade. Às vezes uma pessoa irritada, ela está se sentindo sem condições de dar conta daquilo que ela acha que precisa dar. Às vezes tem muito depressão na cabeça, como aquele isolamento, como o silêncio, como só o choro, né? E existem outros sintomas que podem estar sinalizando isso daí, né? E a gente aqui na live, depois tem muita gente que assiste, ou que são os parceiros, ou que são as mamães, as sogras, as vovós, todo mundo que está aí curtindo junto essa gravidez. Então diz pra gente aí, Denise, eu acho que isso é muito importante, quais são, assim, que apoios, né, que a gestante precisa ter nesse momento. O pessoal que está assistindo aí agora é a hora de, se não estiver assistindo, depois manda o vídeo para quem precisa assistir. Quais são as dicas que você poderia dar para poder facilitar e deixar um quadro, né, um ambiente mais favorável para que realmente essa mamãe agora, ou que é de primeira viagem, ou que já é mãe, mas cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto,
Sim. possa estar lidando da melhor forma, né? Quais são as atitudes esperadas de apoio, de não julgamento, né? De não se criar expectativa com essa mamãe que acabou de ter um bebê, né? Quais são, assim, atitudes colaborativas que essas pessoas podem ter junto da mãe? Acho que é importante a gente Sim. falar isso, né? Sim. A primeira coisa que eu não sei se é um conhecimento de todos é que a consulta, a primeira consulta ao bebê, aliás, a autoassistida, toda mãe, né, que deu à luz, toda mulher que deu à luz a um filho e vai receber alta, essa alta deveria ser assistida e incluir condições de percepção de como ela está nesse primeiro relacionamento mãe-bebê. Então, e essa disponibilidade de que se a mulher tiver qualquer dificuldade, principalmente em relação à amamentação, né? Ela deve voltar suas dúvidas e perguntas à pessoa que a assiste, ao pediatra, ao médico. E aí, como na maioria das vezes as pessoas da família já têm experiência, às vezes se minimiza, não é nem minimizar, estou sendo injusta, às vezes a família, por angústia ao choro do bebê, já coloca: o leite está fraco. O leite não é fraco, né? O leite da mãe é perfeito para a saúde do bebê. O leite não está em quantidade suficiente que supra a necessidade do bebê. Às vezes a família não entende que no início, até por conta de diferenças nas gerações, que o início da vida do bebê, no início, a alimentação é no sistema de livre demanda. Então o bebê pode mamar várias vezes, ele pode mamar pouco e acordar. A mãe ainda está sentindo qual é o ritmo. Às vezes, segurar o bebê numa determinada posição pode fazer com que a mamada não esteja dando condições para ele se alimentar bem. Um profissional de saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que os profissionais de saúde que assistem as mulheres e os bebês, eles deem essa assistência inicial em relação à amamentação e a todas as outras questões logo no início. Porque as dúvidas aparecem e a mulher acha: eu não sei fazer direito. A família, por sua vez, quer ver a mulher bem, quer ver o bebê bem. E às vezes, algumas ações não são as ações de discriminar o que está acontecendo. E aí vou aproveitar esse ganchinho que você deu aí. Existe um trabalho muito legal que é desenvolvido aqui em Cabo Frio pela Clínica Pélvica, onde tem vários profissionais muito bacanas. Inclusive a gente já teve uma live aqui com a Juliana Munareto, que ela é especialista em amamentação, e ela dá cursos para pais e mães juntos nesse preparo, antes mesmo, na gestação ainda. Sim. Né? Que é muito importante, porque aí no curso ela, tanto nos primeiros dias, né, que o bebê nasceu, aí normalmente, você trazer minha mãe ao invés do meu marido? Não, você vai trazer o seu marido, porque é o marido que vai estar lá, não é? Normalmente é o marido que vai estar junto, que vai dormir, que vai ajudar. Então é um curso muito legal. Eu já vi algumas fotos, eu já vi alguns depoimentos de pessoas que já participaram desse curso, que foram realmente divisores de água. A gente que não participa, que não teve esse preparo no primeiro filho, mas teve a oportunidade de estar fazendo agora no segundo, e de detalhes como esse que você falou, de às vezes a maneira de segurar resolve toda aquele desespero inicial dos primeiros dias do bebê numa casa. Sim, e o aleitamento materno, existem pesquisas que correlacionam a amamentação exclusiva até os 6 meses e depois com outros alimentos até 2 anos, relacionam esse aleitamento com quociente intelectual em crianças, redução de saúde, condição redução de problemas de saúde, e condição de crescimento. Então, assim, o quanto o leite materno é importante. O que não quer dizer que a mulher que não consiga, ela seja menos mãe. Ela vai ter suporte adequado
nesse momento da amamentação, né, que não é o aleitamento materno, a fazê-lo com toda a condição que permita a interação, né, do olhar, porque assim, ter a criança nesse movimento, é o olho com o olho, da conexão, a mãe e os cuidadores, né, porque eu tô falando muito em mãe, isso que você falou, Paulinha, da participação dos parceiros em todo esse processo é fundamental, porque eu estou falando muito em mulher, em mãe, em gestante, mas o quanto hoje os parceiros são ativos nesse suporte. A pessoa com a qual você se relaciona e vai cuidar e está formando essa família, ou mesmo que ela já exista, é fundamental no cuidado com a criança desde a gestação. Então, essa participação em cursos, normalmente esses grupos de orientação às grávidas, eles incluem também essas orientações, mas esse trabalho que você falou, ele é muito específico, muito, né? Legal. Muito bacana. E é um curso que tem tanto em grupos, e também tem o individual, porque tem pessoas que não querem se abrir, sim, ou que tem, né, mais receosas de fazer as perguntas num grupo. Então, assim, é muito legal. Segue aí a Clínica Pélvica, eles fazem um trabalho muito legal, não só para gestante, eles têm outros atendimentos que não são mais, eles cuidam da gestante com muito carinho. Tem muitos clientes lá na BBC que também são pacientes da Clínica Pélvica, e eu conheço as pessoas que trabalham lá, profissionais. Inclusive a gente vai ter uma live também com a Juliane falando sobre infecção urinária daqui a umas 2 semanas, muito legal. E então é isso, hoje a gente tem muita informação, né, Denise? Muita informação, muito apoio, muito trabalho bacana, e aqui em Cabo Frio a gente também tem isso, né? Então assim, é muito, às vezes a pessoa nem sabe que isso existe, mas existe um curso aí dos primeiros dias para ajudar, auxiliar aí o pai e a mãe nesses primeiros dias, nos primeiros meses com o bebê em casa, né? De técnicas, de dicas, isso daí é muito importante. A gente está chegando ao final dele, já estamos quase 1 hora de live, deve ter uns 15 minutinhos aí só. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das características principais, assim, das emoções nesse... O bebê nasceu, tá em casa, a família, você já falou um pouquinho, né? Mas e agora, né? A mãe, como é que a volta pro corpo normal, né? Aquela coisa de ter a preocupação de voltar ao corpo que tinha antes da gravidez, né? E o leite, você falou aí também, o leite é pouco, estão dizendo que meu leite é ralo, que meu leite não é forte. Enquanto a gravidez eram algumas dúvidas. Meu bebê vai nascer normal? O bebê nasceu. Será que normalmente é o leite, né? Será que meu leite está alimentando? Será que eu vou conseguir amamentar? E nem sempre você vai conseguir amamentar, e nem por isso Denise falou, você vai ser menos mãe por isso. Sim, a gente fala, né, nos processos, existem inúmeros processos só nesse momento de puerpério, porque a gente fala da alta, né, mas a gente também precisa pensar nas condições em que a criança ainda fica, né, no hospital, o que é muito difícil para toda a família. Então, o quanto, ao nascer, esse nascimento, a maneira como tudo acontece, ele se configura, vai fazer com que as demandas de assistência às pessoas aconteçam. Uma coisa que pode parecer na minha fala sobre especialistas é que eles, e aí eu quero dizer que não é nada disso que eu penso, porque o apoio principal é no núcleo que você pertence, né, ao núcleo que você pertence. Se a gente pensar em inúmeras configurações familiares, né, e inúmeras pessoas que participam desse processo, a gente sabe que dar condições para que, primeiro, quando o bebê nasce, ele depende totalmente da gente, mas ele desorganiza toda uma casa. Então, como um ser tão frágil, mexe tanto com a rotina, né? Com os comportamentos e aí, para dar suporte, continuar dando suporte a esse desenvolvimento, ao desenrolar de um crescimento e de um desenvolvimento saudável, eu acho que a ideia é sempre partilhar. Porque assim, eu penso que não adianta
agora, tanto a mulher quanto o homem, né, nas configurações familiares que existirem, mas e também os familiares, avós, avós, estarão com novos papéis sociais. E isso demanda novas configurações de personalidade. A gente não deixa de ser quem a gente é, mas a gente é para além dessa pessoa. Então, muitas vezes, durante esse processo, se fixar em recuperar estados anteriores de condição de corpo, de condição de papel, por exemplo, da mulher em relação ao trabalho, podem dificultar essa interação importantíssima com a criança. Então, não é que eu digo, deixa, não. Mas o quanto que a gente vive numa sociedade onde é importante a gente corresponder às demandas de aparência. E a gente sabe que a gente só vai conseguir bem-estar e saúde se a gente encontrar dentro de uma convivência social como se configuram as nossas escolhas. Então, muitas vezes a mulher não vai voltar imediatamente ao seu corpo, mas ela vai priorizando o que é importante para ela naquele momento e não tem algo que seja correto. De fato, não seria correto não estabelecer vínculos de, primeiro, cuidado com o bebê. Isso não seria correto, né? Mas às vezes isso não acontece em relação a uma condição de saúde. E aí a pessoa precisa ser ajudada a voltar a poder estabelecer conexões e vínculos saudáveis com essa criança que nasceu, com toda a família, na sua nova condição e papel social. Seja de mãe de mais de um filho, mãe de primeiro filho, né? Com certeza. Denise, você falou muita coisa aí bacana aí pra gente, falou dos 3 trimestres aí da gravidez, falou agora nesses aspectos gerais da mãe que acabou de ter o bebê. É claro, gente, que a gente sabe que cada gravidez é uma gravidez. De repente, você que está assistindo a gente não se enquadra em nenhuma situação que a gente tenha conversado aqui, porque como a gente conversou antes, de repente a sua gravidez não foi tão planejada, de repente sua gravidez não foi tão inspirada, desejada, sonhada, ou de repente você esteja convivendo com problemas mais difíceis, não esteja nesse ambiente tão idealizado e se esperado para uma gravidez. Mas é importante falar que existe apoio, né? Existem vários profissionais que você pode recorrer, ou se você, como eu falei antes, se você não tem o recurso agora para investir, procurar os centros de saúde, procurar de repente nas universidades, mas sempre ter uma pessoa, né, algum membro da sua família ou um amigo especial que você possa dividir. Só de você estar podendo dividir com uma pessoa as suas angústias, daí já vai te aliviar mais, vai te deixar de certa forma um pouco melhor, né? Isso é importante. A gente falou de como o nosso estado emocional reflete, como que o bebê recebe isso sim, como que o cérebro, né, passa essas informações para o bebê sim, do nosso cuidado, de como a gente precisa estar atento. E aí eu queria, Denise, que você finalizasse, né, porque a gente já está chegando, eu tô com medo até da live cortar, porque a gente só tem 1 hora, e de repente cortar e a gente não finalizar, ou não se despedir, ou não dar essa mensagem final, né? Dá um recadinho, que recadinho que você gostaria de dar para as gestantes aí, ou para os pais que estão assistindo também, ou que vão assistir, porque essa live vai ficar salva depois do nosso canal lá no YouTube. Então, quais são aí essas dicas, ou qual a mensagem, ou qual o recadinho especial que você quer deixar aí para o pessoal que está assistindo? Bom, a tua última fala me deixou bastante envolvida para dizer uma coisa, que a vida ela só pode ser perfeita em script. Então, se eu for escrever uma peça, por exemplo, de teatro, eu posso escrever uma vida perfeita, na minha perfeição, obviamente, nos meus parâmetros. Então, a vida, nas suas condições mais saudáveis, ela não tem um script linear. Ela normalmente tem um script com várias questões e situações que nos convidam a uma necessidade de reconfiguração do que a gente tinha inicialmente planejado pra gente. E no meu entendimento isso não é um equívoco, isso não é ruim. Exige da gente, às vezes, respirar fundo para reconfigurar possibilidades.
Então, muitas vezes a gente não está vivenciando coisas agradáveis, mas a maneira como a gente vai reagir a tudo isso faz toda a diferença. Então, se alguém não se sentiu visto ou de alguma forma incluído nessa nossa conversa, o meu desejo é que você possa, pelo menos enquanto grávida, se incluir numa coisa. Se existe uma necessidade de adaptação, de reconfiguração de alguma coisa que fugiu do seu controle, que não está como você desejava, busque ajuda, busque conversar com alguém, busque uma tentativa de reconfigurar tudo isso, porque durante esse processo você vai ter a oportunidade de lá na frente ressignificar coisas que agora podem parecer muito difíceis, né? Ah, Denise, mas assim é fácil. Não é fácil não. Eu vivo diariamente com pessoas, não necessariamente grávidas, mas também grávidas, que eu ajudo a ressignificar momentos que às vezes fugiram das suas expectativas, controle, desejos, e assim, é possível. Então, acho que é esse o recado que eu quero deixar. Isso, foi muito legal, muito bom esse recadinho. Então, pessoal, a gente vai chegando no fim de mais uma live da semana, né? Cada semana a gente tá com um assunto diferente. Nos próximos dias eu já vou anunciar quem será a nossa próxima convidada. A gente já tem convidada aí até o dia 18 de julho, uma por semana, muito assunto legal relacionado à gravidez. Lembrando que a nossa live vai ficar aí disponível por 24 horas no Instagram e depois a gente vai colocar lá no canal do YouTube, no Mamãe e Cia, Mamãe de Plantão e Cia. Eu vou botar o link depois aqui dessa live para vocês se inscreverem, então se inscrevam porque ela vai estar todinha lá para vocês poderem ouvir, quem perdeu, ou quem só pegou o finalzinho, ou quem só pegou uma parte, já sabe que pode assistir ela todinha. Eu agradeço mais uma vez a vocês todos que tiveram com a gente, porque como eu sempre digo, muito mais do que vender produtos, a gente quer estar contribuindo aí com você nesse momento tão especial da sua vida, que é a espera de um bebê, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Obrigada, viu, Denise, por aceitar esse convite. Adorei. E estar participando aqui com a gente. Com certeza a gente vai ter outros momentos como esse, tá bom?